qualquer um. Não, você é alguém, e eu vou dizer a você quem você é. Ou melhor, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola universal, no capítulo 2 e o versículo 9, nos dirá quem somos nessa noite. É o que, Pedro? Está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo resgatado. Para quê, para Pedro? Para anunciar as obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus está andando em uma rua estreita de Jerusalém, muitas pessoas estão seguindo, e uma mulher que estava sofrendo de um sangramento, de uma hemorragia, de um sangue que jorrava há mais de 18 anos em seu corpo, uma mulher que estava com seu útero cancerígeno e ninguém podia curá-la, e ela no meio da multidão, enfrentando a multidão, ela enfrentou a multidão e tocou em Jesus, mas Jesus não pôde vê-la por causa da multidão que o cercava. Ele para e diz: Pedro, alguém me tocou. Pedro, Senhor, tem muita gente aqui, Senhor. Como é que o Senhor disse que alguém lhe tocou? Todo mundo aqui está perto do Senhor. Qualquer pessoa pode lhe tocar. Ele disse: não, Pedro, não foi qualquer um, não foi ninguém, foi alguém. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Talvez Satanás diga que você não é ninguém. Talvez o mundo queira implantar em você uma personalidade ou uma vida que você não quer. Mas nessa noite, não acredite na mentira de Satanás. O próprio Deus nessa noite está falando com você, meu amigo. Ei, você não é ninguém, você não é qualquer um, você é alguém especial, alguém pelo qual Ele morreu na cruz, alguém pelo qual Ele deu poder para todos quanto aceitarem, possa ser chamados de filhos de Deus. Convicção de que Ele é o Filho de Deus. Segunda convicção do que faz. Jesus, como diz o outro, não dava ponto sem nó. Jesus não era uma pessoa desprogramada, que amanhecia o dia da manhã e não sabia o que ia fazer. Não, Jesus era alguém que sabia quem Ele era, desde menino, desde criancinha, e sabia não somente o que Ele era, quem Ele era, mas sabia também, tinha convicção do que tinha que fazer. No livro de João, no capítulo 1 e o versículo 1, João fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No versículo 14, João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falando acerca de Jesus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho primogênito de Deus. E se você continuar lendo o versículo, surge uma pergunta: e como era essa glória, João? O versículo responde: cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 17, João escreve: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de João que Pilatos perguntou a Jesus quem Ele era. Não sabia que Ele podia ter poder de te libertar, de lhe soltar. Jesus responde: olha, Pilatos, nenhum poder você teria se do alto não fosse concedido. E aí Jesus fala sobre a verdade para Pilatos, e Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Jesus responde: oh Pilatos, eu
eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quando Jesus curava, quando Jesus fazia milagres de multiplicação de pães, quando Jesus expulsava os espíritos opressores das pessoas, aquilo ali era uma forma de assistencialismo, aquilo ali era uma forma de atender as pessoas. Mas quando ele pregava, ele fazia aquilo que tinha que fazer, desmentir a mentira de Satanás, acender a luz da esperança em um mundo de trevas. Jesus dava testemunho da verdade em um mundo onde todos só querem falar a mentira. Jesus dava testemunho da verdade onde todos mentiam para barganhar, para ganhar, para se promover. Até hoje a igreja de Jesus, hoje todos aqueles que creram em Jesus receberam dele também a mesma graça e a mesma convicção. Todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E uma vez que você aceita Jesus e recebe dele a paternidade, aí você passa a dar testemunho da verdade. E qual é a verdade? Que ele é o Filho de Deus. Qual é a verdade? Que ele salva. Qual é a verdade? Que ele cura. Qual é a verdade? Que ele é o único Deus. Qual é a verdade? Que ele é o caminho. Qual é a verdade? Que ele vem buscar a igreja. Qual é a verdade? Que não há outra vida, nem outra esperança. Se você nessa noite ouvir a voz de Jesus, você não vai mais acreditar na mentira de Satanás. João capítulo 8, versículo 44, ele disse: por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não acreditam quando eu vos falo? Versículo 43, e no versículo 44 ele diz: vocês não me creem porque vocês têm por pai ao diabo, e ele é o vosso pai, e vocês querem satisfazer a vontade de vosso pai. Ele é homicida, assassino desde o início da criação, é mentiroso, é pai da mentira, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio. Aí Jesus disse no versículo 45: mas eu, quando vos falo, Jesus, isso é o discurso de Jesus, está lá em João capítulo 8, versículo 43 a seguir. Versículo 46 ele fala: mas eu, quando vos falo, vocês não me creem. Versículo 47 ele diz: quem de vocês pode me acusar de pecado? Quem de vocês pode dizer que sou mentiroso? Versículo 47 ele diz: mas quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E qual é a voz de Deus, pregador? Que Ele é o caminho e a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. João escreveu na sua carta, o apóstolo João, depois, com quase cerca de 80 anos, ele escreve na sua terceira epístola, no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: não tenho maior gozo, não tenho maior alegria do que esta, em saber que os meus filhos andam na verdade. Você que ouviu a voz de Deus nessa noite, aceite a Jesus, e você será chamado também filhos de Deus. Porque filhos de Deus são aqueles que ouvem a voz de Deus. E uma vez que você ouve a voz de Deus, é impossível não crer nele e não dar testemunho do que ele faz. Terceira convicção de Jesus. Convicção primeira, que é o Filho de Deus. Segunda, dar testemunho da verdade. Terceira, convicção por que está fazendo. Ele tem convicção que é o Filho de Deus. Tem convicção do que tem de fazer, dar testemunho da verdade. E a terceira convicção, por que fazia? Por que Jesus enfrentou tudo?
Por que Jesus foi tão valente? Por que Jesus foi tão determinado? Está em João capítulo 17, versículo 4, poucos momentos antes de ser preso. Poucos momentos antes dos homens pegarem ele, arrancar a sua roupa, chicoteá-lo com um chicote chamado azorraque, que cortava a pele, arrancava pedaços da pele. Poucos momentos antes de sofrer o flagelo, ele foi para o jardim da oração. Diga comigo: Deus tem revelação para mim no jardim da oração. Ele estava orando no jardim poucos minutos antes de ser preso. Ele já sabia que seria preso, mas não retrocedeu. Ele já sabia que seria morto, mas não desistiu. E por que Jesus era tão determinado? João revela, ele nos diz em sua oração, está no versículo 4 e o capítulo 17. Ele está orando naquele jardim escuro e silencioso, e ele está dizendo assim: Pai, eu te glorifiquei, tendo consumado a obra que tu me deste para fazer. Jesus teve convicção para que você tenha convicção. Jesus foi firme para que você seja firme. Jesus foi determinado para que você seja determinado. Jesus padeceu por amor ao Pai, para que você, como igreja, padeça por amor ao Pai e à verdade. Jesus foi firme e creu, assim como eu e você precisa ser firme e crer. Aleluia. Ele foi, você também é. Ele conquistou, você também pode conquistar. Ele venceu, você também vencerá. Ele disse aos seus discípulos: bem-aventurado aqueles que quando eu voltar o encontrar fazendo assim. Por que Jesus fez tudo isso? Diga comigo: para consumar a obra que o Pai lhe deu para fazer. Ordem dada é missão cumprida. Ordem dada é chamada cumprida. Jesus, certa feita, falando acerca destas situações, ele ensinava os seus discípulos e contou-lhes uma parábola. Ele disse: certa feita, um homem começou a construir uma casa, mas ele não sentou com os pedreiros para saber se tinha condições de terminar a obra. Então o homem, quando chegou no meio da obra, ele não pôde concluí-la e abandonou. As pessoas passavam em frente à obra da casa, em frente à construção, e diziam: que homem tolo, que homem louco, que homem insensato, começou a construir uma casa, mas não pôde terminá-la. Assim Jesus estava dizendo: mas aquele que senta com o pedreiro, que senta com aqueles que vão comprar o material, planeja a casa, ele começa a construir e a termina. Ei, Jesus não veio aqui à terra para perder tempo. Ele e o Pai primeiro sentou, elaborou um plano de salvação, e o Pai disse: agora você vai lá e consuma a obra, agora você vai lá e termina a casa, agora você vai lá e salva as almas. Deus e Jesus na eternidade planejou um plano de salvação, porque sabia que a serpente enganaria o homem, colocando em dúvida acerca da sua identidade. E quando o homem caiu, quando você caiu, quando eu caí, Deus já tinha um plano para reconstruir a sua casa. Deus já tinha um plano para reconstruir a sua vida. Deus não pode ser pego de surpresa. Isso que mais tarde um de seus discípulos ele escreveria dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Tem pessoas que começam o projeto e abandonam no meio do
filho, ele começa empolgado, ele começa com todo o gás, ele começa se precipitando demais, mas ele primeiro não olhou a base, não sentou, não fez os cálculos para saber se tinha condições de levar a cabo. Quantos casamentos começam e não terminam? Quantas famílias começam e não terminam? Quantos governos começam e não terminam? Quantos projetos começam e não se concluem? Mas nesta noite Deus está nos dando uma lição de moral. Eu tenho um projeto, e eu comecei, e sou Deus para terminar. Deus tem um projeto para salvar a sua vida. Deus tem um projeto para lhe tirar da mentira. Deus tem um projeto para lhe tirar da opressão. Deus tem um projeto para salvar a sua vida de uma vida de ilusão. Deus tem um projeto de salvação para a sua vida. E aqui João revela por que é que ele fez para consumar. Nós lemos o versículo 30 do capítulo 19. E estando pendurado na cruz, após terem dado vinagre a ele já não tinha mais como viver, o seu corpo estava se esvaindo, parecia que era o último bloco que o Pai estava colocando sobre a construção da salvação. E antes do seu inaugurar, Jesus clamou: peraí, Pai, deixa eu falar só uma coisa para a gente inaugurar o plano de salvação. Está consumado. Você pode glorificar nessa noite, você pode se alegrar comigo nessa noite, você pode se empolgar comigo nessa noite, você pode celebrar comigo nessa noite, você pode entender comigo nessa noite. Está consumado, não precisa de mais nada. A palavra consumado, escute, depois você glorifica mais comigo. A palavra consumado vem do grego tetelestai. O que significa tetelestai, meu irmão Denilson? Porque a Bíblia foi escrita primeiro em grego, depois em latim, depois em alemão, depois em francês, depois em inglês, depois em espanhol, depois em português. E o que significa tetelestai? Significa está feito, permanece feito e para sempre permanecerá. Joseph Smith, o fundador da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, chamado de Mormon, ele teve uma visão de um anjo Gabriel que o levou para uma caverna e mostrou ele uns livros, umas inscrições, e o anjo disse a Smith: olha, você precisa concluir a obra que Jesus começou. E desse tempo para cá, os mormons se espalharam pelo mundo dizendo que Jesus começou uma obra, mas não pôde terminá-la. É mentira de Satanás. O reverendo Mo, um coreano do norte, começou a pregar pela Europa e América do Sul, dizendo que ele era o segundo filho de Deus, que iria terminar a obra, e arrastou multidões. Mas nessa noite Deus está desmascarando a mentira de Satanás. Jesus começou, Jesus terminou, Jesus começou, Jesus terminou. Ninguém precisa fazer mais nada. Se Jesus não puder fazer na sua vida, ninguém mais pode. Mas fique tranquilo, Ele pode. E para encerrar, Hebreus nos diz no capítulo 5 e o versículo 9: e sendo Ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que creem no seu nome. No ano 59, Júlio César disse para os seus soldados, em uma guerra decisiva: hoje a sorte está lançada. Duque de Caxias gritou para os seus soldados na batalha de Tororó, na batalha contra o Paraguai,
Na batalha do Riachuelo, ele clamou para os seus soldados: sigam-me os que forem brasileiros. Dom Pedro I, no ano de 1822, às margens do Ipiranga, ele clamou dizendo: independência ou morte. Mas Jesus, na batalha do Calvário, ele disse: está consumado, está consumado, está consumado. Parece que o firmamento no céu tremeu. A Bíblia diz que houve um terremoto, a natureza sentiu um impacto quando o Filho de Deus clamou: está consumado. O Deus que esta igreja serve é o Deus que venceu a batalha contra o pecado, contra Satanás, contra o inferno. E o apóstolo Paulo escreve: aonde está você agora, morte? Aonde está você agora, inferno? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o herói dos heróis. O seu herói não usa máscaras. O seu herói não tem escudo, nem espada, nem martelo. O seu herói não tem nenhum tipo de ferramentas humanas. O seu herói tem um poder chamado verbo. O seu herói tem um poder chamado palavra. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Pelo poder da sua palavra, Pedro lançou a rede. Pelo poder da palavra, tudo foi criado. E ele tem mais: o sangue derramado na cruz que limpa os pecados da humanidade. Fica de pé em nome de Jesus. As 3 convicções de Jesus. Imagine só quanta afronta ele não ouviu, quantas dificuldades ele não enfrentou para abrir mão de suas convicções. Se você não tiver convicção do Deus que você serve, você não vai vencer. E você, meu amigo, que ouve esta mensagem, que Satanás talvez colocou em sua mente, um mundo, a sua vida que você vive, não está completa. A pressão da sociedade quer nos fazer uma coisa que não somos, quer relativizar, quer dizer que tudo pode. As pessoas que vivem hoje querem dizer que são felizes fazendo tudo o que querem, mas isso é uma mentira de Satanás que as escravizou. Aleluia, ele mesmo disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Essa igreja está aqui nessa noite dizendo: é mentira de Satanás, é mentira de Satanás que não existe um Deus que salva. É mentira de Satanás que não existe um Deus que te ama. É mentira de Satanás que não existe um Deus que cura. É mentira de Satanás que existem vários deuses. É mentira de Satanás que talvez Deus nem exista. Não, é mentira, porque o Filho dele já se manifestou. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus se manifestado aos nossos pais desde tempos odiernos e de várias formas e de várias maneiras, convém-nos a nós se manifestar por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho.